Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, uma grande oportunidade. Já estamos chegando praticamente ao final dessa sexta-feira, amanhã já é sábado. Em tempos de lockdown, parece que a gente fica até meio que perdido durante o tempo, mas é isso, Deus ele é poderoso para isso e muito mais, e abençoar e realizar uma obra maravilhosa para a nossa vida. E aqui em Gênesis 26, olha só como que aqui se revela bastante hoje, nos dias de hoje, aliás, como naquela época e hoje não é diferente. Gênesis 26, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha só. Mas apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado ao teu pai Abraão. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim jurou Isaque em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse também: é minha irmã, porque temi dizer: é minha mulher, para que porventura dizia ele: não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. A mesma situação que Abraão viveu no passado, onde teve a fome, e aqui uma situação de ser estrangeiro em uma terra. Ali ele disse a mesma coisa que Abraão disse: ela não é minha esposa, ela é minha irmã. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu que eis que Isaque estava brincando com Rebeca, a sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: o que é isso que nos fizestes? Facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E Deus sempre transforma as maldições em bênçãos, né? E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o seu varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. A diversidade, situações diversas sempre vamos encontrar. E diz também Abimeleque a Isaque: aparte de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Então Isaque se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamaram seu pai. E cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-se o seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-se o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então olha só quantas direções podemos aqui viver
pela fé, sabendo que Deus ele faz além do que pensamos e imaginamos. Isaac enfrentou uma fome como teve nos dias de Abraão. Uma situação que ele quis sair do seu lugar onde estava para ir para outro lugar. E o Senhor deixou bem claro, não vá, fica aonde eu te disser. Você vai nessa terra peregrinar, você vai semear nela, você vai fazer a sua parte e eu farei a minha. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Ainda que uma situação ocorreu com a sua esposa, a mesma situação aconteceu com Abraão, numa terra estrangeira, e aí vai. Situações que nós precisamos estar atentos a tudo para não sermos roubados, não sermos saqueados. E ter realmente do próprio Deus esse discernimento, esse entendimento para não ser roubado e nem ser saqueado, nem ser envergonhado. E aqui na situação dos poços, conforme ele cavava, aonde ele punha as mãos, Deus o abençoava. Tanto que foi nos dias de Abraão, como nos seus dias. E você vê os próprios poços que o Abraão ele cavou, os filisteus tinham tampado, mas ele abriu novamente e houve realmente ali uma confusão, porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo essa água é nossa. E enfim, ele cavou outro poço, também porfiaram, até que então não porfiaram mais, não brigaram mais por causa daquele poço. E assim Isaac disse, agora nos alargou o Senhor e vamos crescer nessa terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então ali edificou um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e o servo de Isaac cavaram ali mais um poço. Olha como isso é lindo, né? A mesma coisa que Abraão fazia no passado, que armava ali o seu altar, criava o altar, edificava um altar ao Senhor e clamava por ele, buscava nele. Ele ouviu ali a voz de Deus literalmente, como Abraão ouviu no passado. E nós precisamos hoje crer, confiar que Deus fala conosco de forma muito especial, porque Ele quer dar você a vitória. Se eu pegar lá em Gálatas 3:29, 3:28 e 29, fala, né, que não há livre, não há servo, não há nenhum qualquer tipo de circunstância de raça humana. Ele deixou claro que não há judeu, não há grego, enfim, todos são um só se somos de Cristo e somos herdeiros conforme a promessa feita ao pai Abraão. Aqui o próprio Senhor falou com Isaac, eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo e vou te abençoar e vou multiplicar a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Então ali edificou o altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, enfim, cavou outro poço e foi assim muito abençoado. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Azuate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes, Isaque, por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então ele fez o banquete, e o comeram e o beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois o despediu Isaque, e despediram-se deles em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram o servo de Isaque, e anunciou-lhe acerca do negócio que o poço que ele tinha cavado. E disseram, temos achado água. E chamou-o Sebá, por isso o seu nome daquela cidade de Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Iberi Eteu, a Basemate, filha de Elon Eteu, e essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então, olha só, situações que aqui começou a falar dos filhos de Isaque, que era o próprio Esaú e o próprio Jacó. Então, nós precisamos apenas ter entendimento do que há por vir ainda, a situação de Isaque e aliás de Esaú e Jacó, os filhos de Isaque, porque Deus tinha promessas, né, com o filho mais novo, e assim se cumpriu conforme a sua palavra.
porque o próprio Esaú desprezou. Aqui ele também já tomou mulheres a qual Deus não tinha esse acordo para com os seus filhos, e assim ele fez. Tomou mulher, a Judite, por filha de Bereí, o Eteu, a Basemate, filha de Elon, o outro Eteu, e enfim. E foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Mas Deus abençoava Isaac nos poços que ele cavava, viram que Deus era com ele, e enfim. Quando você está debaixo dessa proteção e caminhando na obediência, na fidelidade, porque assim foi dito, nós lemos isso. Tudo que aconteceu com Abraão, porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Então Isaac também estava sendo obediente e precisamos ser obedientes ao nosso Deus para que Ele possa nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo, Jesus, pela Tua justiça a se cumprir sobre as nossas vidas, porque eu sei que o Senhor tem o poder sim de nos honrar e abençoar-nos ainda muito mais. Então eu peço de forma encarecida mais uma vez a Tua bênção de nós, que possamos crescer, evoluir e avançar no Senhor, prosperar, e que a Tua paz ela venha reinar de forma muito especial, Pai, sobre as nossas vidas. Assim eu quero Te agradecer por este momento, mas essa mensagem, essa palavra, meu Pai, que o Senhor fala conosco, fala no nosso coração, que possamos desenvolver a nossa fé, crer e confiar que o Senhor vai fazer e vai cumprir conforme a Tua palavra, como o Senhor foi com Abraão, o Senhor foi com Isaac, o Senhor foi com Jacó, e assim será conosco dia após dia. Então eu peço a Tua bênção mais uma vez, para abençoar, para livrar, para libertar, para realizar obras maravilhosas sobre cada casa, sobre cada família. O Senhor sabe, meu Pai, que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em tempo de pandemia, muitas pessoas, famílias estão passando desesperos, angústia, preocupações com seus entes queridos, meu Pai. Então que a Tua presença vai alcançando cada casa, cada família, libertando, consolando, transformando, abençoando de forma especial a cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Toma posse disso, creia, confia, acredite, e Deus vai te honrar, te abençoar muito mais. Que possa tentar tampar os teus poços, ouça a voz de Deus, fique nessa terra, plante nela, e você vai colher de forma abundante, e onde você cavar, você vai encontrar ali um poço de água viva, e você vai poder viver o melhor da terra sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito, prospere muito. O que precisar, pode contar conosco sempre, nas nossas orações, em nome do Senhor Jesus.